Quando der início aí, você avisa. O que foi? Já foi? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo já? Já apareceu aqui no celular que está ao vivo? Deixa eu ver aqui se estamos ao vivo. Para garantir a alvivice. Para poder ver se o pessoal tá... Opa, estamos ao vivo, eu acho. Estamos ao vivo! Já estamos ao vivo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aulas aqui do Dois Dedos de Teologia. Estamos direto dos estúdios do Instituto Schaefer, que não é estúdio porcaria nenhuma, mas é estúdio sim. É escritório? É escritório. É estoque? É estoque. É estúdio? É estúdio também. É estúdio, certo? Mas estamos aqui muito felizes. Tem luz e ar-condicionado, então tá excelente. Tem um diretor. Exatamente. Alex está conosco mais uma vez. Alex. O grande Alex aparece de vez em quando para trazer uma água, enquanto precisa. E estou mais uma vez com a presença ilustre, que tanto nos honra, do nosso querido doutor Guilherme Nunes. E aí, gente, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Oportunidade muito boa da gente aprender sobre o livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha paciência, onde você estiver. Agora encontra um lugar legal aí, se você estiver preparando sua janta também. Não tem problema, vai nos escutando, varrendo o chão, fazendo a sua academia. O que importa é, vai escutando, vai aprendendo, que hoje a gente tem coisas muito legais para ensinar para você sobre o livro de Se o Apocalipse. cara estiver fazendo na academia, ele paga o YouTube Premium, para ele poder deixar o celular bloqueado e ir ouvindo. Parabéns. Se você não paga o YouTube Premium, tá na academia assistindo, aí seu treino tá ruim. Você para o treino um pouquinho, assiste, depois vai treinar. E se você paga o YouTube Premium, provavelmente é só você. que paga o YouTube. Eu tive 3 meses de YouTube Premium. Foi, cara. Eu ganhei de graça por algum motivo. Aí, cara, é muito bom, você vicia no YouTube Premium. É, né? Porque você pode usar Picture in Picture, você pode deixar... Nossa, é bom demais o YouTube Premium. Vocês aí que estão no canal, já somos 668 pessoas ao vivo nesta live sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje a gente está dando início a essa semana especial Visões do Apocalipse. Gostou do nome, Guilherme? Gostei do nome. Eu pensei nesse nome, cara. Achei Ficou bom, legal. ficou Visões bom. do Apocalipse. Porque é dúbio, né? É. Por um lado, são várias perspectivas sobre o livro do Apocalipse. São visões diferentes. Isso. O livro de Apocalipse é um livro com várias visões. Exatamente. João viu várias coisas. Nossa. Então, são as visões do Apocalipse, mas ao mesmo tempo a gente ficar todo mundo, mas a gente quer cair em cima dos conteúdos, tá? De vez em quando, disseram aqui que o áudio tá baixo, acabou a pilha do meu microfone, não é nem na pilha aqui, o microfone que é cabeado, não tem pilha. Hoje não vai ter... Ah, é, problema Hoje de não vai ter bateria. esses problemas de bateria, porque de pilha acabar, pra eu ficar dançando no silêncio, e o Guilherme sem querer dançar, e eu pagando sozinho de retardado, porque a gente tá com equipamentos melhores hoje. Exato. O Alex trouxe os equipamentos aí extras, então tá sem áudio mudo, caiu o áudio, ficou mudo, Alex. A gente Eu falou. acabei de dizer que não ia ter e ficou mudo. Vê aí, volta aí, Alex. Somos 800 pessoas aqui, ó. A Sara já avisou que o áudio sumiu, Tá chegando, normal. mas teve um... Meu microfone não tá funcionando, o Guilherme sim. Certo? Agora, aí, voltou o áudio, digam se voltou. Voltou. Voltou? Pra mim aqui não tem. Peraí, calma aí. Voltou? Eu acabei de dizer que não ia ter, ficou mudo. Deve ser Pronto, pelo voltou, meu, deve né? ter voltado agora. Pronto, voltou. O meu microfone tá funcionando ou só o do Guilherme? É, porque talvez estejam escutando pelo meu, né? Passou dele por enquanto. Tá só o dele por enquanto? Pois arruma aí pro meu funcionar. Ainda bem que eu falo muito alto. Exatamente. Como eu falo muito alto, aí o pessoal vai arrumando aí. A gente tá, ó, sempre na primeira noite, tem esses negocinhos técnicos aí funcionando. Mas vocês vão me ouvir, benza a Deus, Deus me deu uma garganta boa, certo? Dá pro meu áudio sair do microfone do Guilherme até o Alex conseguir organizar aí o bucho do meu microfone dando bucho, não é? Onde é que eu tava? Eu tava dizendo que a gente sempre faz essas semanas, não é, de apresentação de temas para poder divulgar o nosso curso de grego. Isso A mesmo. gente tem um curso de grego, Simplificando o Grego Bíblico. Ele é um treinamento integral na área de grego, onde você pode começar do zero, do alfabeto até o final. É um curso muito transformador. E a gente sempre faz essas semanas com aulas gratuitas, onde a gente traz um tema que é enriquecido pelo grego bíblico e dá aula de verdade. Iago, então vai ser vídeo pra vocês ficar vendendo e fazendo propaganda do curso? A gente vai fazer propaganda do curso aqui e lá, mas a ideia é poder dar aula de verdade, certo? Então a gente tem um tempo aí tranquilo de conteúdo, de apresentação dos assuntos, e nessa apresentação a gente quer que você conheça o nosso trabalho como professores, e se desejar vir para um dos nossos cursos, você tem a oportunidade de estudar com a gente, já conhecendo um pouco mais do nosso trabalho. É muito bom esse mundo de internet, né? Que você tem aula de graça,
para saber se quer pagar ou não, para ter um pouco mais Exatamente. de material, né? Então 4 noites, né? Bastante conteúdo Exato. em torno, dessa vez, do livro do Apocalipse. Um livro que não é tão simples assim. Uhum. Muito debatido aí nas histórias, no decorrer da história da igreja, aliás. Sim. E hoje nós vamos aí tentar unir o grego a esse livro. Só que tem a treta em volta do livro do Apocalipse. Exatamente. Né? Coisa de louco. Querido, nós já somos 495 pessoas nessa live. Uhum. Muito obrigado. Vocês sempre que a gente faz essas lives, vem muita gente, aparecem muitas pessoas. Eu sou muito grato. No meu tem 900. Foi isso, não? 945 pessoas. 400. Eu falei 400? Falei errado. Desculpa, 945. Sempre na primeira noite a gente tem muita gente, vocês são muito bons. Vocês perguntaram se as aulas vão ficar salvas. Todas as aulas vão continuar disponíveis até o fim da semana das Visões do Apocalipse. Quem tiver cadastrado no link da descrição vai conseguir ver todas. Então, as aulas vão entrar como não listado. Você perde aí o link da aula, mas a aula fica para quem tiver cadastrado no link, tá bom? Então, se cadastre lá, não perca que você vai poder receber essas aulas. A gente fica muito feliz porque essas semanas são muito impactantes pra gente, né? A gente faz geralmente 4 noites de aula e desde a primeira, que foi a semana do grego bíblico, depois a gente fez a semana da interpretação bíblica, agora a gente está fazendo a semana das visões do Apocalipse e a gente vai fazer outras semanas, se Deus der saúde e graça, e a gente é muito grato por todo o resultado que a gente tem visto na vida de cristãos comuns através dessas semanas. Esses dias eu recebi um print, fiquei muito feliz, do Guilherme, e mandaram um print, sabe? Era o Guilherme Nunes numa videochamada, tinha o Guilherme Nunes, tinha o Stanley Porter, tinha a Cynthia Westphal e outros pensadores, alunos e eruditos, numa videochamada nos círculos de estudos linguísticos lá do McMaster's, com o Stanley Porter, um dos maiores nomes do grego bíblico no mundo, com Cynthia Westphal, um dos maiores nomes de comentários bíblicos do mundo. Ninguém vai falar de Hebreus hoje sem falar de Cynthia Westphal. É uma mulher incrível. E tava lá o Guilherme Nunes lá com eles, batendo papo. Né? E isso por causa das nossas semanas de grego, onde aquilo que a gente tem feito de dar aulas gratuitas de grego, de apresentar as verdades de Deus para a internet de forma de graça, tem chegado nos Estados Unidos e no Canadá. Né? Pessoas fora daqui têm se impressionado com o engajamento de vocês em torno desses assuntos. A gente é muito grato pelo carinho e pela presença de vocês. Então, vamos dar início? Vamos nessa. Eu te interrompi, né? Eu nem dei a oportunidade de falar sobre isso. Não, eu fico até emocionado. Aí eu deixo só tu falar. É maravilhoso. Então, nós já somos mais de 1000 pessoas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Não deixe de se cadastrar no link que está aí, fixado, gregobiblico.com.br/semana. Vou fazer um pedido para você que está aqui, certo? Ajuda a gente a fazer com que essa live chegue para mais pessoas, é uma live gratuita, certo? Então, você clica aí no joinha, no gostei, não custa nada, você não perde nada, ninguém sabe que você clicou no joinha. O algoritmo só fica sabendo que, pessoas clicaram que gostaram. Essa live se espalha para mais pessoas. Então clica aí no gostei para você poder participar. Se você não é inscrito no canal, clica aí em se inscrever, clica no sininho para você ficar sabendo sempre que tiver lives como essas, tá? Clica lá no gostei. Deixa um comentário aí, certo? Deixa um hashtag grego bíblico. Ou então hashtag visões do apocalipse, sem acento. Hashtag visões do apocalipse, que é pra live ficar movimentada e a plataforma entender, eita, tem um conteúdo aqui que as pessoas se movimentaram em torno dele, então ele pode espalhar isso para mais pessoas dentro da plataforma. E o último pedido é, se você estiver assistindo, tira um print aí da sua tela, uma foto aí do seu computador, da sua TV, joga lá no Instagram, não é? Você bota uma figurinha do link para a pessoa clicar, convide as pessoas, manda lá no grupo do Zap da sua igreja, convide as pessoas para participar desse tempo de aprendizado, um tempo, de novo, gratuito. A gente vai falar sobre texto bíblico, vai ser um tempo muito bom para nós juntos crescermos em Deus através do livro do Apocalipse. É isso. Tá animado? Vamos lá. A energia aqui, lá em cima. Guilhermino, você pode começar nos levando a Deus em oração? Amém. Vamos lá. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos, Senhor, fazendo essa semana de ensino teológico. Te pedimos que o Senhor nos ajude a ensinar e aquelas pessoas que nos ouvem, Senhor, que eles possam ouvir, aprender, ponderar de forma crítica, de forma analisando a luz da Tua palavra. Nós pedimos equilíbrio, sabedoria, pedimos, Senhor, ânimo, tanto para falar como para aqueles que também estão ouvindo. Assim nós te agradecemos, somos gratos, inteiramente gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por esse meio. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Meu áudio aí, Alex, já voltou? Ainda não? Tá na luta aí? Tá gravando? Não tô gravando? Beleza. Então,
Beleza. Enquanto meu áudio não vai voltando, vai assumindo aí enquanto o Alex vai tentando resolver meu áudio. Vamos nessa. Então, eu gostaria... Aliás, antes disso, antes de entrar propriamente na nossa aula de hoje, que é sobre as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos dar uma introdução para você sobre esse livro. A minha dica para você é anotar, ter algum lugar aí para você fazer algum rascunho. É bom? Porque assim você não se perde, assim você continua indo na linha de raciocínio. É importante que no processo de aprendizado, né, você não fique só confiando na sua memória. Eu vou assistir aqui uma aula, vou olhar para essa aula e é isso aí. Você não vai lembrar de nada. Então, exatamente. Escreve, anota, deixe sua Bíblia aberta, hoje principalmente. Bíblia aberta, confere, rabisca, rascunha, caderninho, post-it. Tudo isso vai ser útil para você aprofundar melhor o aprendizado sobre essas coisas. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta nessas aulas, ela é simples. Nós vamos começar analisando algumas porções do livro de Apocalipse. Sim. Hoje nós vamos ver, por exemplo, as 7 igrejas. Amanhã nós vamos desenvolver uma outra porção e assim por diante. Então a ideia é analisar porções. A gente não tem nenhum tipo de loucura mental de tentar analisar Apocalipse inteiro. Sim, é impossível. É um livro denso, é um livro que vai exigir aí um tempo de maturidade de pensamento e reflexão, mas nós acreditamos que pegar porções desse livro pode ser meio que programático para te ensinar a ler as outras porções. É como se fosse um ponto de partida que vai te ajudar a ler o livro inteiro. Se você tem dificuldades com o livro do Apocalipse, se você não sabe exatamente como interpretá-lo, se você ouve muitas coisas e tem medo do livro, eu conheço irmãos da minha igreja que já confessaram, pastor, eu tenho medo do livro do Apocalipse, eu não gosto nem de ler, né? Essa aula vai ser transformadora para você, então dê atenção, ouça com cuidado, porque a gente vai tentar, a linguagem é essa mesmo, destravar certos medos, certas coisas que nos impedem de caminhar a uma leitura correta e boa, né, do livro bíblico. E segundo, nós vamos aí mostrar um pouco do grego, do uso do grego. Talvez, eu não sei nada, você não vai precisar saber de nada de grego aqui. Nós vamos te ensinar um ponto, um macetezinho, você já vai poder aplicar aí no seu dia a dia, usando algum software online, alguma coisa assim, mas fica aí para que você entenda como nós vamos aplicar o grego. Então nossa ideia não é destrinchar toda a teologia do livro. Nós vamos ler as porções e nós vamos tentar relacionar isso diretamente com a língua original. Isso é importante porque você vai ter aquele vislumbre do que é que está lá, tá bom? Então, nossa proposta é essa, análise de porções e aplicando o grego. Depois disso, existem alguns cuidados que você precisa ter nesse processo. Acho que um dos primeiros cuidados com relação ao livro de Apocalipse que você tem que ter é cuidado com leituras sensacionalistas, com alarmistas. Às vezes, as pessoas elas pegam o livro de Apocalipse e elas criam uma espécie de alarmismo tão infantil que faz com que as pessoas elas se preparem de uma forma equivocada. Então, lembre-se, eu devo me preparar para a volta do Senhor, mas eu não devo me preparar de qualquer forma para a volta do Senhor. Deus deixa na sua palavra, de forma clara, a maneira que nós devemos nos preparar para a volta do Senhor. Então, não é por alarmismo, não é por medo. Não, nós devemos entender que essas leituras sensacionalistas que tentam pegar todos os números certinhos de Apocalipse, aí relaciona a algum tipo de coisa atual, tenta fazer algum alarme, tudo isso é uma forma equivocada de ler o livro de Apocalipse. É tão equivocada que produz resultados negativos naquilo que o livro não se propõe em produzir em nós, que é uma consciência robusta da soberania de Deus, uma consciência robusta da importância da fidelidade do cristão. Então, cuidado com leituras sensacionalistas. E você vai ver muito por aí. 666, o que são os 1260 dias, o que significa os 42 meses, 42 semanas, enfim. Tem gente que vai viajar legal, mas tenha cuidado com esse tipo de leitura. É importante que a gente tente basear nossa visão do Apocalipse na palavra de Deus. Isso. No próprio texto, naquilo que o texto diz, em poucas especulações em cima do texto. Isso. Porque às vezes a gente olha para o texto e já tenta colocar no texto certos sensacionalismos que não são impostos. Então a gente já imagina que a besta vai ser um chip. Vai ver o chip da besta. E acabou. E a gente não tem chip lá, então tem, sabe, isso é imposto no texto. E a pessoa não consegue ler outra coisa. Ou então você tem uma visão, às vezes, extremamente alegórica, que, sabe, e a gente tenta relacionar tudo com o que a gente está vivendo.
Toda semana a gente tem um apocalipse novo. Toda semana o fim do mundo chegou. Uma besta, Não é? uma besta fala que existe uma besta. Bestas, sempre tem bestas, né? Mas assim, todo mundo é meio besta nesse processo às vezes, a gente tem que tomar todo cuidado para que a gente não acabe se tornando, ao invés de sermos homens e mulheres apocalípticos, nos tornarmos meros utópicos, meros sensacionalistas, pessoas que acreditam em qualquer coisa, que estão sempre prevendo um fim que estranhamente não chega. Por quê? Porque a gente não entendeu ainda quais são as características do fim. Exatamente. Então, cuidado com leituras sensacionalistas e cuidado com leituras separatistas, que eu vou chamar aqui de anticatolicidade. O livro de Apocalipse tem porções que são aquelas porções que você olha assim, cara, existem mais de uma possibilidade aqui. Sim. Nem todas são mais prováveis do que as outras. Existe um nível de probabilidade para uma pessoa que não vai ser para outra. Ou seja, mas isso é possível, só que isso aqui é mais provável para mim. Só que o outro vai dizer, não, isso aí não é tão provável para mim. Mais provável para mim é outra coisa. Entretanto, existem possibilidades interpretativas. O problema é quando você pega a sua posição de um texto difícil, você, ao pegar essa posição de um texto difícil, o Alex está ali desesperado. Foi. Tá funcionando. Desliga o microfone aí. Eu desliguei e liguei de novo o microfone pra ver se dava uma força. Você clica. Ah, desculpa. Eu acabei de derrubar a bateria do microfone. Calma aí, gente. Pega um segundo aqui. É porque enquanto o Guilherme tá falando, eu tô aqui na loucura aqui com o Alex tentando arrumar aqui direitinho as coisas. Aí, desculpa aí que eu botei meio errado aqui. Calma aí. Então vamos. Dá pra ir? Ninguém viu. Então, cuidado é quando você pega uma leitura de um texto difícil e você não considera outras possibilidades ou você demoniza outras possibilidades. Por exemplo, o cara que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele é um pecador, ele é um cara irresponsável, ele não é crente, não sabe ler a Bíblia, eu tenho uma Bíblia em casa, ele não tem. Isso é forma de fazer exegese no infantil. É muito Quinta triste, série. É né? muito triste quando a gente vê debates teológicos e sabe a lacrada? A Uhum. habitada. É o turn down for what? Lembra? Teve esse... Hoje não existe mais, eu acho. Mas por que é que você... É aquela velha coisa. Por que é que você é calvinista? É. Porque eu tenho Bíblia em casa. Uhum. Aí desce o óculos, né? Quer dizer que os irmãos arminianos não têm Bíblia em casa? Não é? Eles não amam a Deus, eles não leem a Bíblia, eles não ouvem a voz do Senhor. Como é que é isso? E às vezes é muito separatismo. A gente usa a escatologia como instrumento de separatismo. Uhum. Eu venho de um movimento que muitas vezes isso acontece. Uhum. Por causa das visões que os outros têm acerca da volta de Jesus, a gente não se relaciona, trata como se fosse um outro tipo de fé. Exato. Simplesmente porque se interpreta de modo distinto quando, em que momento da história da revelação Jesus vai voltar. Uhum. Isso é uma coisa completamente absurda. E isso, por exemplo, se eu não crer que a igreja vai passar pela grande tribulação, significa que eu não vou me preparar para a volta de Jesus? Significa que os irmãos não vão se preparar para uma futura ou alguma tribulação que virá sem ser a grande tribulação? Não. Os irmãos que não acreditam que a igreja não vai passar, eles têm a forma deles de se preparar para tribulações, para provações. Não significa que não acreditar que a igreja não vai passar, não significa que eu vou ser um desleixado. Agora, acreditar que a igreja vai passar tem seus benefícios para uns que não vai ser para outros. O meu ponto é que o nosso ponto é esse. Cuidado com leituras que fazem críticas erradas, procurando implicações erradas da outra posição e meio que tornando uma leitura que é complicada e que aceita mais de uma interpretação separatistas. Sim. Então, cuidado com isso. Preze pela catolicidade nesse livro. Vamos tentar encontrar no livro pontos comuns, pontos onde os dois vão dizer assim, amém. Eu garanto que qualquer posição escatológica vai dizer amém, Deus é soberano em toda e em qualquer circunstância. Deus reina, o trono de Deus está lá nos céus, ele é inabalável, independente do terremoto que acontecer aqui na terra. Então todos vão dizer amém, e o livro de Apocalipse diz isso. Então cuidado com leituras sensacionalistas e cuidado com leituras separatistas. É muito engraçado porque parece que o cara que é pré-milenista, por exemplo, pré-tribulacionista, ele acha que o pós-tribulacionista, se porventura, aliás, se o cara passa pela tribulação, você acha que o cara que era pré-tribulacionista, que estava pronto para subir, e ele fica, aí aparece um líder mundial pedindo adoração
Aí o cara vai dar, entendeu? Exato, É como se, perfeito. ou você concorda com a minha visão escatológica, entendi, sim. ou você está sujeito a todos os males da escatologia. Uhum. Quando não é. Não é? Perfeito. Ixi, não subi. E agora? E agora eu não adoro o anticristo. Agora eu fujo da besta do mesmo jeito. Exatamente. Né? Desculpa aí, gente. Estávamos errados, agora vamos lá. Exato. Então, assim, cara, e cada vez... Eu lembro que meu trabalho de exegese 4 no seminário... Foi em Apocalipse? O famoso... Foi em Apocalipse. O famoso trabalho em Apocalipse que o Rock comenta até hoje. Cara, esse trabalho aí me fez olhar assim e perceber... Cara, eu não sei nada. Segundo, o livro de Apocalipse, sim, permite muitas interpretações, porque é complicado, gente, é complicado. Então, isso vai nos dar o quê? Uma postura de humildade, no mínimo. Sim. No mínimo. Então, cuidado, você não precisa ligar um deixados para trás, alarmar todo mundo, porque o livro de Apocalipse, mais uma vez, ele é escrito para produzir perseverança, não alarmismo barato de filme de Hollywood. Sim. Isso é muito importante. Segundo, se na sua igreja alguém crê que a igreja vai passar, outro não crê, isso não é motivo para separação. Não é motivo para separação. A maturidade vai dizer o seguinte: pensamos diferente nesse assunto que é secundário, não tem problema. Permanecemos unidos naquilo que é primário. Amém. E terceiro, cuidado com leituras simplistas. A grande e a velha falácia do falso dilema. Você impõe só duas possibilidades e pronto. Você ou aceita uma ou aceita outra. Só que o livro de Apocalipse permite muitas outras possibilidades. Então, a igreja vai passar, a igreja não vai passar. E aí ou você é pós ou você é pré-tribulacionista. Existem muitas posições, existem muitas outras possibilidades. Então, cuidado com os falsos dilemas. Você cria dois dilemas e assim, tá aí, escolhe. Aí o cara diz assim, mas não tem algo fora disso não? E o Apocalipse, sim, tem possibilidade de oferecer algo fora desses falsos dilemas. Então é isso. Vamos agora entrar para as abordagens. O tipo de leitura que se faz no Apocalipse. Antes de falarmos das abordagens, eu acho que o Alex vai me dar outro microfone. Não, pode ir, eu vou dar aqui. Você não quer já me dar logo o transmissor não? E um lapela aí? Não é garantido funcionar. Ok. Eu queria testar antes. Tá bom, deixa o Alex testar aí. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo tem de todas as loucuras aí. Eu vou ficar falando aqui, ó. Vocês me ouvem melhor se eu falar aqui assim, colado no Guilherme? Muito estranho, mas... Não, mas eu falo alto viradinho pra cá, aí pega um pouco mais da sua voz. Uhum. Da minha voz, aliás. Tá, aí, Vamos lá, foi vamos que falar das resolveu? abordagens. Tá. Não, ele vai testar ali outros sistemas de som. Mas tá todo mundo me ouvindo. Meu áudio tá mais baixo, mas eu falo de forma muito mal educada. Então, minha família, gente, a minha família fala muito alto, certo? Minha mãe fala muito alto, meu pai fala muito alto, minha irmã fala muito alto. Às vezes minha esposa chega lá em casa e parece que o povo tá brigando. Se água tem uma confusão, meu Deus. E a gente chega e tá todo mundo conversando normal sobre picles, sei lá, entendeu? Então assim, a gente foi criado falando alto. Então, eu vou falando aqui um pouco mais alto, o som vai pegando aqui. Eu já tô gravando meu áudio aqui no microfone também, do iPhonezinho. Boa. Que aí, na edição, né, a gente bota o áudio por cima pra não ficar perdendo o áudio, né? O áudio tá gravado, na gravação vai estar com o volume bem direitinho. Tá bom? Então vocês prestam aí, não fica reclamando muito do meu áudio, não. Então vamos lá. Bora. As abordagens. Existem, de forma simplista, acabamos de falar do problema de simplismo, né? Existem 4 abordagens bem conhecidas, seriam as principais. Preterismo, historicismo, idealismo e futurismo. São essas 4. Agora, não necessariamente você precisa ser um completo preterista, um completo historicista. Existem teólogos que vão misturar posições, eles vão ser ecléticos em algumas partes do Apocalipse, mas essas 4 são aquelas clássicas, né? E aí nós vamos começar aqui pelo preterismo. Excelente. Preterismo é uma visão da escatologia que olha para a escatologia principalmente como algo que já aconteceu no passado. Uhum. Não é? O preterismo é uma visão escatológica mais historicista, que tem as suas subdivisões, né? Mas dentro das suas subdivisões, muitas delas acreditam até mesmo que a volta de Jesus já aconteceu. Uhum. E claro que existem outras subdivisões, mas olha para o Apocalipse principalmente como referências a eventos do período bíblico e a eventos ali do primeiro século que se manifestam no Império Romano e na vida dos primeiros cristãos. É tanto que algumas das revelações do Apocalipse, os preteristas vão assimilar ou relacionar, aliás, com a queda de Jerusalém em 70, ou
a de Roma em 476. Eles vão pegar aqueles acontecimentos, por exemplo, de Apocalipse 18, a queda da Grande Babilônia, a prostituta, e eles vão relacionar isso à queda de Jerusalém ou à queda de Roma e fazer essas relações entre acontecimentos do Apocalipse e acontecimentos da igreja dentro do primeiro século. Uma coisa muito legal do preterismo é que por mais que se observe, e eu acredito de forma muito estrita, os acontecimentos como relacionados ao primeiro século, os preteristas ajudam as outras visões, porque as pesquisas e a produção preterista ajuda muito a ver as correlações entre o Apocalipse e o que acontece no primeiro século. A gente, muitas vezes, se você não for preterista, você não chega às mesmas conclusões, você acha que existe só algum nível de correlação, não é o cumprimento total daquilo, mas existe muita, como eu diria, existe muito benefício de compreensão cultural dos eventos do primeiro século a partir das perspectivas preteristas. E aí, por outro lado, se existe esse benefício, existe também os cuidados, né? Claro. Talvez o cuidado, porque em algumas passagens existe uma forçada de barra em algumas abordagens preteristas de tentar forçar coisas bíblicas dentro daquele período histórico e tentar, através da análise histórica, provar que aquilo aconteceu. Sim. Só que para isso tem que dar uma forçada hermenêutica dentro do texto. Você tem que ter muito cuidado, tá? Então, assim, existem pessoas que acreditam que existe um certo nível de preterismo dentro do livro de Apocalipse. Exato. Como é o caso das igrejas, das 7 igrejas. Algo que é prometido para aquelas igrejas, ou algumas coisas que Jesus diz, olha, se não fizer, isso vai acontecer. Talvez tenha já acontecido, se a sua interpretação das igrejas for preterista, então aquilo que Jesus falou para as igrejas, daquelas igrejas, obviamente, já aconteceu. E a maioria das posições olha para as igrejas do Apocalipse de uma perspectiva passada mesmo. Sim, sim. Né? Agora, existem algumas posições que acham que não. Existe grupos bem dissidentes, bem laterais, próximo até de certas comunidades heréticas, que acreditam que as 7 igrejas são 7 períodos da história da igreja. Né? E você vai ver isso na internet dependendo do autor, né, que for produzir. Você não tem muita literatura acadêmica nesse sentido, mas tem muita gente que fala que é uma profecia acerca de 7 eras. Essa é a igreja primitiva e tal, a igreja da reforma, até a igreja que nós estamos hoje, que seria a última igreja, a 7ª igreja do Apocalipse. Essa é uma visão que não encontra muito respaldo, nem histórico, nem mesmo hermenêutico. O livro não foi escrito naquele momento para criar esse tipo de correlação. Não, mas as igrejas formam um círculo, quando você olha... Não forma não, é invenção, certo? Geralmente os materiais que se usam são pequenas apostilas de internet, são coisas bem dissidentes, de blogs que parece que foram feitos em 2006, certo? Em canais esquisitíssimos, de pessoas esquisitíssimas. Certo? E é tentar forçar um pouquinho a barra, né? Um pouquinho, essa é muito educada. Essa posição, geralmente, ela é uma variação já de minoria, não só do preterismo, mas que já entra um pouco também no historicismo. Sim. Né? Que é essa ideia de que os eventos do livro de Apocalipse, eles narram e eles podem ser relacionados a eventos dentro da história da igreja, e não somente dentro da igreja do primeiro século. Então, Apocalipse prediz acontecimentos ou eventos do primeiro século até a época de quem está lendo, até a época do intérprete. Seria essa a ideia. O intérprete geralmente pensa que está vivendo os últimos tempos. Né? A gente encontra essa expectativa escatológica por todo o livro todo o Novo Testamento, certo? Eles acreditavam estar vivendo os últimos momentos da manifestação da fé. O único que parece ter uma visão um pouco diferente é Pedro, né? Que Pedro já tem uma visão um pouco mais madura nesse sentido, mas tanto Paulo como os outros apóstolos no livro de Atos, como Jesus apresentando mesmo seus ideais, parece muito urgente. Claro, quando a gente lê o todo, né, e não fica só nas partes, a gente compreende que essa urgência não era um estabelecimento de que aquilo seria imediato. Paulo nunca disse quando Jesus voltaria, né, mas ele viveu a vida dele nessa expectativa constante da possibilidade da vinda, né, porque no fim das contas, viver escatologicamente diz respeito ao modo como nós nos relacionamos a esse tempo, mais do que sobre a cronologia das coisas. Paulo viveu muito escatologicamente, eu acho isso muito, muito, muito bom. Agora, Pedro é quem estabelece, olha, ele não está demorando, ele está aguardando o tempo certo para que mais sejam salvos. Exatamente. E é maravilhoso. Agora, o livro do Apocalipse, né, o intérprete nessa grande expectativa messiânica da vinda, que deve ser também a nossa expectativa, temos que ter essa expectativa mais paulina também, pensa que está vivendo nos últimos tempos, então ele mostra que a maior parte do Apocalipse já foi cumprida em eventos históricos anteriores, porque ele já acha que está nesse processo de cumprimento do Apocalipse. Existem benefícios
nessa abordagem, que é esse olhar de relacionar Apocalipse à história. De que Apocalipse não está só te dando aspectos teológicos puros, princípios gerais, mas também está te dando eventos ligados diretamente à história. Então isso é um benefício desse aspecto historicista. Mais uma vez, o problema talvez seja tentar olhar para a história e essa aplicação dessas revelações. Relacionar, por exemplo, o anticristo, o falso profeta, alguém ligado a Roma, da Idade Média, alguma coisa. E essas relações, elas são perigosas dentro do livro. Elas têm pontos cegos, seria esse o ponto aqui, né? Então, nós temos o preterismo, o historicismo, e aí nós temos o idealismo. E também essa é uma posição que acredito que todas as outras posições também têm um pouco. Sim, o idealismo ele é basicamente uma visão que busca no Apocalipse princípios teológicos para viver agora. O Apocalipse ele não é sobre eventos futuros, ele não é sobre cronologia de eventos. O Apocalipse é sobre a vida no hoje, no agora, na fé. Alex, Vou mudar aqui, tá? vai mudar um parado no áudio aqui e ver se meu microfone melhora. Só avisei o pessoal que vai parar. É hora da dança. Eu prometi que não ia ter dança. Show de bola. Foi? Alô? Tá indo? Tá indo os dois agora? Foi? Agora foi. Mas tá na internet já? O pessoal tá aí? Tá me ouvindo? Meu microfone foi, gente? Vou até subir aqui, ó. Pra ver se aparece aqui. Tá indo? Tá indo agora? Deixa eu ver. Que dança, hein? Eita. Minha Alexa foi doidinha com você chamando a Alexa. Olha aí. Foi? Alô? Ô, meu microfone agora tá indo. Epa, voltei! Voltei! Tentaram me derrubar, ó. Mas agora o Senhor veio e me ajudou. Coisa boa. Finalmente, aí, pronto. Agora estamos de volta. Agora eu posso falar um pouco mais tranquilo. Na gravação, eu pelo menos gravei um pedaço do áudio aqui no microfone, aí no celular. Aí na gravação vai ficar show. A gente corrige aí o que tiver ficado ruim. Pronto. Alex, chega tá suado, coitado, nervoso, vermelho. Tranquilo. Agora estamos juntos. Amém. Vocês aí, ó, que aguentaram meu microfone ruim. Glória a Deus, seja louvado. Então vamos voltar. Estamos falando de idealismo. Isso. Tá Então, tá o microfone agora. então o idealismo busca princípios teológicos dentro do livro. Exato. O que o trono ele vai falar da soberania de Deus. O que a besta, o falso profeta, as duas bestas, o falso profeta, o dragão, eles vão falar do poder do inimigo e como o diabo ele se relaciona na luta contra o povo de Deus. Então são princípios teológicos que o idealismo procura. Toda visão escatológica ela vai ter uma busca ideacional. Agora, interpretar o Apocalipse como mera ideação, como simplesmente uma coleção de observações práticas que não fala diretamente de acontecimentos, também é uma redução do Apocalipse. Exatamente. Veja que a gente está olhando aqui para grandes princípios que acabam... desculpa. Acabei de comer, aí tem que voltar aqui um pouquinho do jantar. Cada uma dessas visões do Apocalipse são visões que possuem alguma verdade. Que ao serem consideradas individualmente, podem torcer o todo do livro. Mas cada uma dessas tem contribuições para a nossa visão acerca de uma percepção mais completa do Apocalipse. Exatamente. O idealismo, talvez, um dos problemas, seja essa falta de relação com a história. Sim. Esse buscar somente o princípio teológico e esquecer das várias contribuições que o livro de Apocalipse oferece para a interpretação da história. Exato. Ou aquilo que gera em nós alguma expectativa para o que vai acontecer dentro da história. A gente tem o futurismo, que de acordo com essa visão, o livro de Apocalipse é sobre eventos escatológicos, no sentido de escatologia, escaton no grego, não é último, final, a escatologia é o último de coisas finais, então o futurismo vai olhar para o livro do Apocalipse, principalmente a partir de coisas futuras. A gente teria algum aspecto
preterista no Apocalipse, mas muito incipiente. A partir de Apocalipse 4, principalmente, a gente teria o estabelecimento de visões um pouco mais futuras ali no livro. Há dois tipos principais, né, de futurismo. Existe a posição do arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Nesse caso, eles acreditam que existem eventos futuros dentro do livro de Apocalipse que a igreja não vai participar, que seria a grande tribulação. Então perceba, eles olham esses eventos como futuros. E esses eventos futuros, eles não pertencem à igreja. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada porque existe esse arrebatamento pré-tribulacional. Alguns princípios dessa posição é que existe uma leitura bem literal das coisas que estão acontecendo, não só em Apocalipse, mas em toda a Escritura. Existe uma forte distinção entre o Israel étnico e a igreja. Por que existe essa distinção? Porque para essa posição, a igreja não vai passar na grande tribulação, mas Deus vai estar tratando com Israel, o Israel étnico. Então, essa é uma posição do futurismo, tá? De que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A outra posição é a pré-milenista histórica, ou pré-milenismo histórico. Que, geralmente, essa posição, pré-milenismo histórico, ou pode ser pós-tribulacional, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação, ou pode ser uma posição nova, que nós não vamos abordar aqui, que é a pré-ira. Ou mid-tribulacionismo também é uma outra posição. Então você tem, dentro do pré-milenismo histórico, né, de que existirá um milênio literal. Não se preocupe com isso agora não. A igreja vai passar pela grande tribulação de alguma forma, e aí a grande discussão aqui nessa posição é quando, em que momento. Então são esses dois tipos de futurismo. Existe aquele que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar, mas existe uma certa discussão do quando, de qual é o momento, que seria também um representativo aí representado pelo pré-milenismo histórico. Então são dois tipos de futurismo. Vamos dar uma revisada. Eu tenho o preterismo, eu tenho o historicismo, eu tenho o idealismo e eu tenho o futurismo. Né? Se a gente fosse resumir aí, seria o preterismo relaciona Apocalipse com eventos passados dentro do primeiro século da igreja e a relação da igreja com o Império Romano. O historicismo olha Apocalipse como eventos ao decorrer da história da igreja até o momento que o intérprete está interpretando. E o idealismo procura só princípios teológicos dentro do livro. E o futurismo vai aí tentar relacionar esses eventos a eventos futuros, a algo que vai acontecer dentro da história. Claro, você não precisa dizer assim, eu sou um futurista puro, eu sou um preterista puro. Alguém pode dizer, eu sou um preterista parcial. Eu acredito que algumas coisas ali em Apocalipse já aconteceram dentro do primeiro século. Eu também acredito que algumas coisas aconteceram dentro da história da igreja, historicista. Eu acredito em vários princípios teológicos, idealistas. E eu acredito que tem coisas que vão acontecer somente no futuro, em Apocalipse futurista. Então você pode aí ser um misto, né, de cada uma dessas posições. Aqui a gente está falando principalmente de princípios norteadores, né, sobre a visão que a gente vai ter do livro do Apocalipse. Exatamente. A nossa leitura aqui, talvez, por exemplo, não sei se nós discordamos. A gente pensou nisso antes? Não. A gente não teve essa conversa antes, mas a gente concorda em muita coisa. Sobre a questão da tribulação. Mas a gente vai tentar aqui te dar princípios gerais. Aquilo que for discordância mesmo, a gente vai pontuar um pouco. A gente briga aqui. A gente deixa... Dá um burro na cara do outro, a gente... Meu Deus do céu, eu tô mexendo aqui. Tá pegando o rangido aí da cadeira do Guilherme? Tá pegando? Tá pegando? Cara, eu tô parado, eu tô tentando. O problema é assim, a gente tava gravando de manhã hoje, aí tava rangendo a cadeira dele. Foi. Aí eu troquei com ele, aí ficou rangendo a outra cadeira. Então eu acho que o problema é o quê? É o peso. Ixi. Eu peso mais que o Guilherme. Isso está registrado para 1.400 pessoas. Não, acho que eu peso mais que o Guilherme. Eu peso mais que tu, não peso não? Não sei. Tá pesando quanto? Tem uma balança aí? Tá pesando quanto? Devo pesar uns 45. Não. Eu tô pesando 94 quilos, cara. Eu peso mais ou menos que você. Menos um pouquinho. Só um pouquinho? Mais, quer dizer, mais. Peço mais um pouquinho? Ou eu tô com 88, 89. Então não é o peso, então não é. Essa é a posição. Você... Não, mas se fosse o peso, eu estaria tranquilo aqui. Eu ia ali chorar ali no cantinho, assim, ó, posição fetal, assim, chorando. Não. Então, gente, essas são as escolas interpretativas, tá? Aí você diz assim, bem, muita coisa, muita informação.
Só que não pense que nesses minutos que nós passamos até aqui você vai dominar o futurismo, você vai dominar o historicismo. Isso são pontos que você deve apenas guardar aí em alguma caixinha do seu cérebro, enquanto a gente vai falando aqui o restante da nossa aula, tá bom? Exato. O que a gente está querendo falar com esses princípios norteadores? É que geralmente a gente é puxado para alguma coisa. Aí a gente vai ler o Apocalipse e a gente é puxado por um princípio preterista. Eu olho para tudo como um evento histórico passado. Eu sou um historicista, eu vejo tudo como algo que aconteceu até o tempo ali daqueles escritores, não é que se viam naquela urgência escatológica. Eu sou mais idealista, então eu leio o Apocalipse a partir de uma busca por princípios práticos para a minha vida e ignoro qualquer aspecto histórico. Ou então eu leio de forma mais futurista. E é importante que todos esses princípios estejam presentes na nossa forma de fazer teologia no Apocalipse. Porque se nós olhamos para o Apocalipse de uma perspectiva só, a gente perde a grandeza de ter várias visões do Apocalipse. De ter essas visões diferentes nos ajudando no processo de aprendizado e de interpretação do livro. E aqui tem uma coisa importante para você. O fato de existirem essas interpretações dificulta um pouco a nossa leitura do livro, mas você tem que entender que a nossa procura não é a complexidade, é honrar o texto. E muitas pessoas acham que tudo na escritura tem que ser muito fácil e não querem se esforçar um pouco para estudar. Vai ser difícil? Foi difícil, muito difícil para mim entender no primeiro momento. Sim. Vai ser para você? Vai ser. Mas entenda um ponto. Simplificar o Apocalipse e fazer uma leitura simplista não é necessariamente algo bom. O que a gente precisa entender é que quando você vê várias propostas desse jeito, é que você tem que parar um pouquinho e pensar assim, cara, eu preciso ter cautela, eu vou estudar. Peraí, por que algumas pessoas relacionam esse evento ao que aconteceu dentro da igreja do primeiro século, lá na igreja primitiva? Por que tem gente que relaciona um capítulo 19 com o ano 70, por exemplo? Por quê? Tá? Então não pense que alguém criou a confusão e foi ler Apocalipse. A gente está lendo Apocalipse e ao ler Apocalipse a gente diz assim, cara, vamos honrar um texto? Vamos. O que pode ser isso aí? Pode ser isso aqui, isso e isso. Legal. As três coisas são possíveis? São. Vamos guardar aqui. Então a nossa ideia é aquilo que Pedro falou para Paulo. Até o próprio Paulo escreveu coisas que são difíceis. Vamos desistir? Não. Então a gente tem que caminhar na complexidade do que o texto nos exige. Exato. Talvez a desmotivação possa ser por vários motivos, mas que não seja pelo motivo de simplesmente não ter uma disposição do labutare. É necessário uma disposição do labutare para entender, tá? Exato. Então, é isso. Agora a gente tem que estabelecer alguns princípios interpretativos que nos ajudam na leitura do Apocalipse também. Existem várias questões do Apocalipse extremamente polêmicas, complexas, às vezes bagunçadas. A gente quer poder desatar esse rolo santo, né, tirar esse nó para poder lidar aqui com alguns highlights de pontos importantes do Apocalipse. Então vamos lá, alguns princípios interpretativos, tá? E aí nós vamos tratar isso de forma bem geral. Primeiro princípio. Existe um conflito acontecendo dentro do livro de Apocalipse. É um conflito entre duas trindades. Exatamente, uma santa e outra trindade profana. Talvez seja uma das coisas mais claras dentro do livro. Há uma guerra, há uma batalha, há um conflito acontecendo, mas esse conflito é, antes de tudo, entre a Trindade Santíssima, ou a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Trindade profana, que seria o dragão, a besta e o falso profeta. Então você tem três. Onde é que a Santíssima Trindade é introduzida? No capítulo 4 e no capítulo 5. Ali nós vamos ver Deus sendo apresentado, o Messias, o Cordeiro sendo apresentado e o Espírito Santo também sendo apresentado. Então, logo do capítulo 4 e 5, nós já temos a introdução da Santíssima Trindade. Existe um uso de números muito característico no livro do Apocalipse. A Trindade é apresentada relacionada ao número 7. Daí eu vi muito isso por aí, né? O 7 é o número de Deus, é o número da perfeição e tal. No capítulo 5, verso 6, por exemplo, a gente tem no Apocalipse justamente esse número 7 sendo relacionado com a pessoa de Deus. O povo de Deus recebe outro número, que é o número 12. Várias vezes o número 12 ou múltiplos do número 12 estão associados
ao próprio povo de Deus. Pensa nos 144 mil, né? Que seria 12 vezes 12, que dá 144. A gente vê isso em Apocalipse 4:4, os 24 anciãos, que são 12 vezes 2. A gente tem vários momentos em que o número 12 está atrelado ao povo. Então a gente tem duas trindades no Apocalipse em guerra, né? Tem a trindade santa, a trindade profana. A gente tem o povo de Deus dentro dessa história. A gente tem o Deus associado ao número 7. A gente tem o povo associado ao número 12. E a gente tem essa trindade profana associada ao número 6. Isso. Né? Tanto que o número da besta é 666. Exatamente. Então, Apocalipse 5:6, quando vai falar da Trindade Santa, ele tem 7 chifres, ele tem 7 diademas, ele tem tanto. Então você observa que aquelas características que são apresentadas a Deus, ao Espírito, ao Messias, que são relacionadas com o número 7, é como se fosse um sinalizar de que aquela é a Trindade Santa, que possui um povo, que geralmente é relacionado ao número 12. Sim. E aí nós temos também a Trindade Profana, que aparece no capítulo 12 e no capítulo 13. É importante que, num primeiro momento, essa Trindade Profana, ela reivindica o número 7 para si. Nós vamos observar que as descrições da besta, as descrições do falso profeta, às vezes se parecem muito com as descrições do próprio Messias. Às vezes ele vai querer dizer que tem 7 diademas também. Por quê? Porque é a trindade profana tentando reivindicar para si o número 7. Mas o máximo que ele consegue é o número 6. E aí, trindade eu tenho 666. No caso, então, a trindade santa seria 777. Então, a ideia seria, no livro de Apocalipse, existe um conflito entre trindades, a trindade santa contra a trindade profana. A trindade santa relacionada ao 7, a trindade profana relacionada ao 6. Quem são os membros, né, da trindade profana? Nós temos o dragão, Que é Satanás. nós temos a besta e nós temos também o falso profeta. Que é a segunda besta, a besta que sai do mar. Exatamente. E é importante que João, por exemplo, chama a besta de anticristo. Então perceba como cada um da trindade profana tenta se relacionar de alguma forma com a trindade santa. Então o dragão, que comanda as ações do falso profeta, tenta se relacionar com o pai, que envia o filho. O anticristo, que tenta ali fazer milagres, tenta se relacionar com o Cristo, o Messias. E você tem a outra besta, que vai tentar fazer milagres e maravilhas, que tenta se relacionar com o Espírito Santo, produzindo dons e maravilhas. É interessante que na Bíblia o Espírito Santo é quem nos cela, certo? Isso. E é aqui, no caso, a segunda besta, que tenta ser o Espírito Santo, cela os homens com 666, marcando. Você tem um paralelismo aí até entre as atuações, né, da Trindade. Exatamente. Isso é uma coisa clara. Então vamos lá. Um princípio interpretativo geral existe um conflito, não é primeiramente entre povos, é primeiramente entre trindades. A trindade santa versus a trindade profana. E existe um conflito entre povos, que não é primariamente sobre isso, mas que também é um conflito de povos. A gente tem o povo do cordeiro, não é? E o povo da besta. Não é? A gente tem conflitos aí entre povos que estão um se colocando contra o outro. E o mais interessante é que a forma que a besta ela atrai o povo é através de demonstrar poder. Sim. E prazeres. Então é muito interessante, tu pode abrir no Agora. capítulo 7, que é legal. Isso é algo muito legal, gente. No capítulo 13, a besta, ela tenta atrair o povo, seu povo, através da demonstração de grande poder. É uma das formas que a besta tenta atrair, que é o capítulo 13, verso 3 e verso 4. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? Olha a forma de atração da besta. É demonstrar poder. Demonstrar que tem poder para se curar. Essa é uma forma, mas não só isso. A outra forma de atração do sistema maligno, representado ali como a besta, são através de prazeres. E aí,
no capítulo 17. Aliás, capítulo 18, verso 11 a verso 13. Capítulo 18, verso 11 ao verso 13. Veja os itens. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. 28 itens. Cada um desses 28 itens representam como a besta atraía o seu povo. Ou seja, ela atrai por meio de poder e por meio de prazeres da cobiça. Então é assim que o diabo faz hoje, é assim que a besta, dependendo da sua leitura, fará. Ou seja, vai atrair pelo poder e pela grande força mundial que ele vai ter, e também pela, que a gente acabou de ler? Pelos prazeres da carne. Essa é a forma que a besta tem para atrair o seu povo. Então perceba, tem um conflito entre trindades, cada trindade tem o seu povo, a trindade profana atrai o seu povo por meio de poder e prazeres, mas qual é a forma que a Trindade Santíssima, Cristo, atrai o seu povo? Através de salvação e através de vida na Nova Jerusalém. É por isso que você pode ouvir várias vezes no livro de Apocalipse: vem ao grande banquete, participa do grande banquete. Há um chamado sempre da parte de uma voz do céu chamando o seu povo, mas nunca é por demonstração gratuita de poder ou por alguma coisa de prazer carnal, mas pelo oferecimento da salvação. Vinde, vê as obras realizadas, vem, participa da mesa. É assim que o Cordeiro atrai o seu povo. E é assim que o povo do Cordeiro é atraído. Em Apocalipse 12, 10 a 12 diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então essa é uma maneira, a demonstração de poder sobre a besta, a demonstração de poder sobre a força do mal, mas ao mesmo tempo um chamado a entrar para a Nova Jerusalém. Há um chamado, e você vai ver, e nós vamos ver já algumas coisas das igrejas. Ele é aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, mas por que ele tem a chave de Davi? Lembra que na Nova Jerusalém, como é que nós vamos entrar lá? Como é que nós vamos entrar no reino que nos foi preparado? Por aquele que tem a chave do reino, a chave de Davi. É por isso que ele promete essa chave para aqueles que perseverarem. A gente vai ver isso. Mas observa que a forma que o Cordeiro atrai o seu povo é por meio de salvação e por meio de promessas da Nova Jerusalém. Para falar de Nova Jerusalém, Apocalipse 21 é onde parece o estabelecimento dela. 21, 1 a 4, é um texto maravilhoso. É um texto que eu sempre volto em dias difíceis. Eu sempre lembro dele. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Maravilhoso. Então a Trindade profana persegue o povo de Deus, se proclama como exaltada entre todo o sistema, mas ela será derrotada pelo Cordeiro. O que isso é fantástico, nós vamos ver em outra oportunidade,
Mas o grande ponto do Apocalipse é que na vitória final, nós vamos ver isso quando nós estivermos tratando sobre as batalhas, a grande guerra esperada entre o povo da Trindade profana e o povo da Trindade Santíssima, ela simplesmente não acontece. Você não tem guerra, você não tem batalha. Você tem no momento mais crucial de Apocalipse um banquete. Ou seja, é o Cordeiro vindo e dizendo assim, venham, coma a carne dos reis, comam isso. Ou seja, alguém poderia esperar que o Cordeiro ia guerrear com o povo da Trindade profana, mas não é isso que acontece. Ele vem já para vencer. Então, esse é um ponto importante no livro de Apocalipse. Existe um momento onde o Cordeiro vencerá o povo da Trindade profana e a própria Trindade profana. Agora, quando isso vai acontecer, é um assunto debatido dentro do livro de Apocalipse. Se é no capítulo 13, se é no capítulo 8, se é no capítulo 19. Quando isso vai acontecer é um pouco disputado, tá bom? Você tem a posição pré-ira, você tem a posição pós-tribulacionismo e fique calmo, você não precisa saber disso agora. E também como isso vai acontecer. Então, beleza, o Cordeiro vai destruir o povo da Trindade profana e Trindade profana. Mas quando isso vai acontecer? Cara, em Apocalipse 19, 20. Beleza. Em capítulo 13, alguns vão dizendo, já não sei. Então, quando esse momento de destruição vai acontecer e é recapitulado dentro de Apocalipse, é um pouco disputado. Mas, tá lá. Outra é como isso vai acontecer. Por meio dos selos, por meio das trombetas, por meio das taças. Isso também é um assunto aí bastante disputado. E isso é maravilhoso porque a partir desses pontos que a gente tem colocado aqui, a gente consegue ter uma percepção panorâmica de algumas coisas importantes no Apocalipse, que são estruturas boas para a gente ler o texto. Isso. E entender o que está escrito ali, mas para a gente conseguir ver a grandeza por trás das polêmicas. Uhum. Muito bom. O que eu quero dizer por trás das polêmicas é, você tem uma série de polêmicas que às vezes te cegam. Uhum. E tu tenta ver o Apocalipse e não consegue. Uhum. Porque tu só vê a treta. Uhum. Então você tem ali um grande muro de confusões. É pré, é pós, tal, é antes, é depois. E quando você olha por trás da confusão, por trás da briga sobre as ordens dos eventos, você tem algumas verdades muito claras que ao serem internalizadas, transformam nossa visão do futuro. E faz com que a gente possa olhar para o futuro como uma grande história de Cristo vencendo. Boa. Da Trindade vencendo e do povo sendo levado com ele. Podemos ter uma escatologia muito segura, ainda que um tanto duvidosa, acerca de pontos mais polêmicos e difíceis. A gente vai falar de alguns pontos mais polêmicos e difíceis aqui também. Mas a gente vai focar principalmente em tentar mostrar quais são as grandes e maravilhosas verdades do Apocalipse que perpassam a maioria das visões que às vezes nos impedem de ver o que importa. Perfeito. Então, um desses pontos críticos, gente, que vai ser aí, que vai pegar, é a seguinte. O tempo de perseguição do dragão e a besta. Os 3 anos e meio descritos no capítulo 12. Isso é uma das questões que vem. É uma luta enorme. Sim. O que significa os 7 anos, os 1.260 dias, o que significa os 42 meses, o que significa os 30 dias depois dos 1.260. Isso é um assunto muito debatido, tá? Então, esse talvez seja aquele ponto onde você vai ter que ter calma, paciência, e a gente não vai destrinchar isso. O que a gente quer colocar aqui é a seguinte coisa. De novo, olha a revisão. Nossa, eu lembrei agora do... Hora da revisão. Time Peroni. Time Peroni, né? Só os velhos paia lembraram disso, hein? Existe um conflito acontecendo. Sim. É um conflito, antes de tudo, entre trindades. O povo de cada um também lutam entre si. Eles estão sempre em conflito entre si. Mas no final das contas, o povo da Trindade Santa, eles não lutam. Eles estão juntos eles estão com o Cordeiro. E o Cordeiro, ele já vem vencendo. Tá bom? A ideia é que ele já traz a vitória. Não existe um embate. Eu penso todo mundo assim, ó, com as espadinhas, né? O pessoal pensa em Apocalipse. Lembra, na hora que você espera em Apocalipse 19 um conflito de espadinhas, você vê um grande banquete, onde Deus convida o seu povo a comer a carne dos reis. É como se ele estivesse dizendo assim, eles já estão derrotados. Eu não estou vindo para lutar, não. Eu estou vindo para derrotar. Então, essa é a esperança. Nossa esperança é essa. Não é uma espadinha de, sei lá, de jogo de guerrinha. Não, ninguém vai... vou conseguir um pouquinho de território. A besta, o falso profeta, o anticristo vão tentar resistir
o texto diz que eles vão tentar resistir aí 42 meses, mas o juízo distribuído pelas taças vai ser um juízo glorioso, sempre com glórias a Deus, e no meio de tudo aquilo, o que você vai mais encontrar não é batalha de territórios não, é grande louvor e adoração ao Cordeiro, porque ele venceu, ele venceu não lá, ele venceu na cruz. Então, o Apocalipse no final é proclamação, não é mais conquista. A conquista real já aconteceu. Agora, o Cordeiro vem apenas pegar os espólios. Esse é o livro de Apocalipse. Vai ser a primeira vez que a internet vai me ver chorar. Eu preciso dar uma segurada. Que é maravilhoso. Muita aplicação prática, né, pra nossa vida. É isso? Muito. Não é a gente que tá lutando essa guerra contra o fim do mundo. Ou lutando nós com as nossas versões, não é? Com a nossa tentativa de impor o reino pela política, ou pela violência, ou pela força, ou pelo estabelecimento de uma visão cultural específica, não é pelo conservadorismo, não é pelas utopias políticas. O reino se implanta através de Deus vencendo. E é ele que vem não por nosso meio, não é pelo nosso intermédio, não é uma vitória mediada por quem quer que seja, é ele próprio, como pessoa e indivíduo, vindo e vencendo todos os seus inimigos. Amém. E nos trazendo para participar da vitória dele. É uma coisa maravilhosa que tem que nos mover em direção a Deus com muito mais força e com muita esperança. Amém. Então, com relação a esse ponto crítico, o grande embate que você vai ter que ter aí na sua mente é como você vai relacionar a 70ª semana de Daniel, aquela lá no livro de Daniel. Meu conselho é que você leia todo o livro de Daniel várias vezes. Meu conselho para você é não vá em livros agora. Vá para lá, faça um pequeno estudo bíblico indutivo. Mas eu não entendi o que é isso. Anota e vai tentando pegar os princípios gerais. Um dos grandes problemas que eu vejo quando entra nesse ponto crítico aqui da escatologia é a incrível ignorância do povo com relação ao texto bíblico. Sim. Então, quando a gente pergunta assim, você já leu Daniel capítulo 7? Você já leu Daniel capítulo 4 com muito carinho e cuidado? Será que você já leu? Eu não entendo o que significa a 70ª semana, é muito complicado, mas muitas vezes a ignorância do texto bíblico é absurda. Então, deixa eu te dar um caminho aqui, vou tentar fazer isso mentalmente, porque não está aqui, mas faça o seguinte, leia todo o livro de Daniel, todo, tá? Você pode ler só os capítulos pares ou só o capítulo... Primeiro, só os pares, porque é onde tem as porções escatológicas do livro. Mas o ideal é você ler tudo, mas preste atenção nos pares. Depois, você vai lá para Mateus capítulo 24. Depois, você vai para Lucas capítulo 21. Depois, você vai para Marcos capítulo 13. Beleza? Tenta fazer relação com tudo que você leu em Daniel, com tudo que Cristo falou no sermão escatológico. Então lá, leu Daniel, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Depois você vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 5. Depois você vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 4. Ou você lê essas duas cartas, são pequenas. E só, por último, você vai ler o livro de Apocalipse. E você vai ler especialmente o capítulo 12 e o capítulo 13, à luz do que você estudou. Revisando, lê Daniel, lê Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Lê as duas cartas aos Tessalonicenses. Depois lê Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13. Isso é uma lista que você pode ler nessa ordem e você vai observar que um depende do outro. Por exemplo, Paulo fala, o João em Apocalipse fala da besta. Paulo fala do homem da iniquidade. Jesus chama o homem da iniquidade do abominável da desolação. Daniel vai chamar ele do pequeno chifre. Cada um vai estar relacionado. Então, essa é uma maneira de você começar a estudar a Bíblia. E aí, o meu conselho para você como professor seria, cuidado quando você diz, eu sou alguma coisa. Porque se você não leu esses textos direitinhos, me perdoe, você ainda não é. Você pode estar inclinado a, mas a linguagem que a gente usa é, eu estou inclinado a isso. Sim. Tá? Mas cuidado, se você não leu esses textos, se você não tem uma vivência dentro deles, cuidado porque você pode, enfim, não estudar outras posições porque você está descansado aí na sua, tá bom? É importante que a gente consiga ter essa postura de humildade, de parar de ficar querendo bater martelo de sistematização de doutrina rápido. Eu não sei o que é isso, que a gente parece que presta contas a alguém. Então, eu sou isso aqui. E já rejeita quem pensa diferente. Isso você tem que colocar a sua crença em suspensão, às vezes. Para poder pensar a respeito delas e procurar. A galera pergunta, qual é a tua escatologia? Você me responde, eu sou um pré-milenista pouco convicto. Atribulado, né? Sou um pré-milenista bem atribulado.
Né? E eu acho que essa é uma postura muito fundamental em doutrinas muito polêmicas. Você precisa ser pouco convicto. Principalmente se está no primeiro processo de estudo, você está começando, você está entendendo. Não tem para que bater o martelo sobre um ponto futuro da doutrina que você vai encontrar coisas importantes para a vida prática, mas que ficar criando divisionismos na igreja por causa de certas visõezinhas não vai ajudar em nada no seu crescimento espiritual. Então lê com cuidado, com respeito ao texto bíblico, entendendo que Apocalipse envolve muitas questões. Perfeito. Daniel, Mateus 24, lê ali o livro do Apocalipse. Existe muita referência a Êxodo em Apocalipse, por Isso. exemplo. Né? Então é importantíssimo que você vá com cuidado, entendendo que essa é uma jornada de uma vida, Isso. certo? Entender o livro do Apocalipse é uma jornada que se constrói em uma vida. Mas qual é a nossa grande missão aqui? É tentar mostrar os pontos do Apocalipse que não são jornada de uma vida, para você entender. Isso. Né? Ou seja, Iago, existem grandes polêmicas incríveis no livro do Apocalipse. Ok. Mas será que você está perdendo a grandeza do livro por causa da polêmica? É. Será que você está perdendo tudo aquilo que Deus tem para dizer sobre o livro do Apocalipse porque você está preso em 3 textinhos pequenos que são os motivos de grandes confusões? E você está perdendo a grande maravilha que tem no livro, coisas maravilhosas que Deus tem para nos dizer, coisas incríveis que transformam quem nós somos e que estão lá, claros, que não são motivos de muita polêmica. Não são questões de, meu Deus, os teólogos discordam demais. São temas claríssimos e importantíssimos para a nossa vida, que saem do texto e que nem sempre a gente consegue ver. Exatamente. E ame o texto bíblico. Antes de você dizer assim, isso é muito... Antes de você abrir a boca para dizer, não, eu não quero saber disso. É bom você dizer para você mesmo, pensar, olhar para o espelho e dizer assim, o que é que eu estou dizendo que eu não quero saber? É o texto bíblico? Cuidado, porque às vezes, ok, os teólogos às vezes fazem confusão mesmo, eles são meio assim. Onde tem dois teólogos conversando, muitas vezes você vai ter 5 posições diferentes. Em teologia, em escatologia principalmente. Então, assim, mas o meu ponto aqui, nosso ponto inicial é, beleza, nós já vimos essa visão geral, o conflito das trindades. Existe um ponto crítico de quanto tempo vai demorar que o povo e a trindade profana vai estar perseguindo o povo de Deus. Quanto tempo isso vai demorar? Como é que isso vai acontecer? E quem é que vai participar? É a igreja? Não é a igreja? Então, são essas questões que são importantes. Deixa eu dar mais uma dica para você aqui. Perdão. Quando você lê Daniel, Mateus, Lucas, Marcos, 1 Tessalonicenses e Apocalipse, você pode prestar atenção em duas coisas. Você pode prestar atenção na repetição do homem da iniquidade, do abominável da desolação. Preste atenção que ele vai se repetir tanto em Daniel, como nos evangelhos, como em Paulo, como em Apocalipse. Então preste atenção nele, quando você estiver fazendo a sua leitura. Outra coisa, preste bastante atenção aos números. Anota o número. Você não precisa ficar fazendo conta feito maluco agora. Você precisa só anotar. Aí você vai dizer assim, cara, não é que lá em Apocalipse tem 3 anos e meio? Oxe, mas aí tem outros 3 anos e meio que dá 7? Rapaz, isso eu vi lá em Daniel. O que ele está tentando me mostrar? Será que ele está tentando ver que aquela vitória de Daniel já prevista está por aqui agora sendo consumada? Você não precisa estar se perdendo nos cálculos agora, tá? O que você pode fazer é pegar as relações sem cálculo nenhum. Só de perceber o seguinte, esse cara está citando aquele lá. É tanto que Jesus diz assim, ó, o abominável da desolação que falou Daniel. Cara, isso é completamente uma relação. Não tem o que pensar aqui. Agora, se eu não souber Daniel, eu não vou saber o que Jesus está falando. Aí você olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, não quero saber disso não. Isso aí está muito complicado. Aí Jesus talvez olharia para vocês assim, leia Daniel, meu santo. Tem? Por quê? Porque faltou essa relação. Então, faça isso, essas são as dicas. E agora, vamos... Aliás, essa é a nossa introdução. Esse foi o nosso... Essa é a nossa introdução para chegar no tema da aula de hoje. Certo? E não é piada. A gente foi quantos slides agora? 15 slides de 66 que estava preparado para hoje. Exatamente. Sarinha, a gente tem... A gente tem mais 51, não, mais 41 slides. A gente foi em 15. Certo? Você vai guiando nós aí. Se a gente continua a aula, se a gente completa alguma coisa amanhã, você vai nos dizendo pra gente saber o que fazer, que a gente está animadaço para falar do Apocalipse. Certo? E tudo que a gente está falando aqui é muito calibrado, certo? Pelo que a gente tem aprendido através de estudar o grego bíblico. Isso, certo? Exatamente. O grego nem bíblico... aplicou ainda, né? Mas tudo que a gente está dizendo aqui é mastigado. A gente está mostrando para vocês aqui já o resultado mastigadinho
do que a gente tem visto através da leitura do livro do Apocalipse, através do grego do Novo Testamento, aplicando o grego na nossa percepção, certo? A gente quer muito que vocês possam ter um coração aberto para aprender como ler a Bíblia a partir dos referenciais que o grego bíblico nos dá. Então fica de olho, continua com a gente vai ter, sempre que a gente faz esses lançamentos de novas turmas do Simplificando o Grego Bíblico, tem promoção especial para quem acompanha as lives. Então você que está acompanhando as lives com a gente vai abrir uma nova turma do grego na sexta-feira. Essa turma que vai abrir na sexta-feira vai ficar mais, talvez, um momentinho ali sendo vendido, mas quem está na live ao vivo sempre recebe alguns bônus, alguns benefícios, algumas coisinhas a mais para honrar quem está aprendendo com a gente. Então você que está assistindo as aulas com a gente, você vai receber aí benefícios, bônus por estar nos dando atenção aqui, tá bom? A gente quer poder ajudá-lo e beneficiá-lo de todas as formas possíveis. Exatamente. Vamos falar então das igrejas do Apocalipse. Exato, talvez, não sei. Talvez a gente não fale de tudo hoje ainda. Vamos a ser gente continue, a gente termine amanhã. Então, ó, já fica ligado que o negócio vai ser truano, certo? Aqui foi só a introdução, a gente vai começar hoje, a gente deve terminar algo das igrejas do Apocalipse amanhã e juntar com o tema seguinte. Exatamente. Vamos lá, alguns pontos iniciais das igrejas. Leia Apocalipse capítulo 2 e 3, pelo amor de Deus. Se você não lê Apocalipse 2 e 3, você não está preparado para começar a conversa, certo? Então, ó, é uma das porções, com certeza, mais conhecida do livro, tá? Sim. Deixa eu dar uma pequena introdução aqui. O livro do Apocalipse começa no capítulo 1, como todo livro bíblico, certo? A gente tem ali um cabeçalho, né, explicando, tem uma saudação de João, e fazendo uma doxologia. Ele fala sobre a visão que ele teve de Jesus como o Filho do Homem, né? Então ele começa a descrever uma visão que ele tem, né, de anjo, de Deus enviando, o próprio Cristo enviando uma carta, né, por meio de anjos às 7 igrejas da Ásia Menor, é o nome que se dá. Exatamente. E aqui a gente começa no capítulo 2. Né, exatamente. No capítulo 2 ele começa então a falar para essas igrejas. Exato. Um dos grandes problemas, gente, iniciais aqui, é que muitas vezes essa porção do livro, né, do livro de Apocalipse, ela é lida muito de forma isolada do restante do livro. E isso é uma coisa que nós devemos ter cuidado. Então, qual é o ponto? Existem já elementos dentro dessas cartas que nos ensinam já como ler o restante do livro. Exato. Tá bom? Nós também temos muitas alusões ao Antigo Testamento, logo dentro das cartas, como é o caso de Jezabel, você vai ver no capítulo 12, verso 20, o caso de Balaão. E você vai perceber que ali eu já tenho alusões a questões do Antigo Testamento. A gente tem que tomar cuidado com tirar muitas conclusões geográficas, tanto porque a pesquisa histórica ela é sempre muito limitada, como pelo fato de que a geografia dessas igrejas importa pouco para aquilo que está sendo dito aqui por Cristo Jesus. Talvez a de Laodiceia seja a que mais lance luz, né? Por conta de Colosso e Herápolis, nós vamos chegar lá, mas nós devemos ter cuidado com... eu vou estudar bem muito a igreja de Tiatira e vou tentar fazer uma relação do texto com cada aspecto geográfico. Lembra, o mais importante das cartas não são as cidades, mas as igrejas. Exato. A carta indo para a igreja, pode ter alguma relação, pode, mas se eu não entender o aspecto geográfico da cidade, eu não vou interpretar nunca o que está acontecendo? Não é bem assim, tá bom? Então tome cuidado. Talvez uma das coisas que fica claro dentro do livro de Apocalipse, nessa porção, é de que João está ensinando o seu povo a lidar com as tensões já dentro do imperialismo romano do primeiro século. Exato. Ele está preso. Igrejas estão passando por perseguição. Nós temos a adoração ao imperador sendo requerida. E assim por diante. Então, uma das coisas dessa porção é isso. João, o pastor, já está ensinando o seu povo a lidar com as grandes pressões do imperialismo romano. É muito interessante perceber que o livro do Apocalipse foi escrito, em parte, mas eu acho que principalmente, para nos dar força na perseguição. Esse é um dos grandes motivos do Apocalipse. Para, no sofrimento que virá, nós possamos saber como passar por ele, né, ciente que Jesus vence no final. E existe aí um aspecto um tanto passado no Apocalipse, onde ele está instruindo igrejas e falando diretamente às igrejas daquele tempo. Não é? É importante que a gente não olhe para o Apocalipse sempre de forma só e exclusivamente futurista. Isso. Não é? Ele fala de igrejas reais que existiram em cidades reais. Muito bom. Ele dá algumas características reais, não é, de questões geográficas e históricas dessas cidades, porque ele está se comunicando com essas pessoas e instruindo essas pessoas. Isso é um movimento hermenêutico dentro do livro de Apocalipse,
uma ideia de que ele fala algo ali dentro do primeiro século e ele visa também aplicações fora de dentro daquele período histórico. Então, se ele fala para a igreja de Éfeso, vocês abandonaram, perderam o primeiro amor, isso com certeza pode ser uma exortação para qualquer outra igreja que tenha acontecido isso também. Então, é uma aplicação aqui para ele, em termos históricos, mas que visa lá. Exato. Literalmente, todas as cartas do Novo Testamento são assim. Isso. Né? Do Nenhuma- Antigo, os livros proféticos também. Sim, sim. Mas o texto foi escrito para Corinto. Uhum. Não foi escrito para mim, nem para você. Agora, o que é escrito para Corinto também é para mim e para você, porque a carta foi escrita aos irmãos da cidade de Corinto, mas também como cristãos, e nós também somos cristãos como eles. Ótimo. Né? Então, a carta foi escrita para Sardes, para Éfeso. Foi para eles, não foi para mim. Mas assim como foi para eles, né, eu também sou um cristão que passa por situações às vezes parecidas, e aquelas verdades podem ser aplicadas a nós em todos os tempos, por toda a escatologia. Então vamos lá. Cada carta possui uma estrutura. Sim. Estruturazinha bem parecida com as próprias cartas do apóstolo Paulo. Pastores, mas ele fala de estrelas e candelabros no fim do capítulo 1. Ele diz que os candelabros são as igrejas e que as estrelas são os anjos dessas igrejas. O anjo da igreja é o pastor, não é? Porque ele fala aqui no singular, é um só anjo para cada igreja. Como é que é isso? Isso é virtualmente irrelevante. Existe um slide aqui, deixa eu ver se está por aqui. Tem um slide aqui que a gente vai ver, talvez toque 2 pontos disso, Ok. mas você vai ver que realmente não tem tanta relevância. Esse é o ponto. Não importa muito, certo? A estrutura é simples. Primeiro ele se dirige ao anjo da igreja, que está em uma certa cidade. Depois existe uma introdução sobre aquele que está falando à igreja, ou seja, Cristo. Depois existem os pontos fortes que são descritos ali por Cristo. Exceto na igreja de Laodiceia, que não Exatamente. tem nenhum ponto forte. Parabéns, Laodiceia. Lutar para não ser assim, né? E depois ele descreve as fraquezas da igreja, dessa igreja. Exceto Esmirna e Filadélfia, são duas igrejas que não aparecem com fraquezas. E aí vem a exortação e um apelo ao arrependimento Uma ordem para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo. e uma promessa final para aquele que perseverar, para aquele que vencer, para aquele que continuar na corrida cristã. Tem uma estruturazinha que vai se repetindo aqui. Exatamente. A pergunta que foi levantada é: quem são os anjos a quem estão se direcionando, a quem Cristo está se direcionando? Existem 3 coisas, ou 4 aqui, que isso é uma perspectiva, assim, eu não sei se o Iago vai concordar nisso, mas que eu penso sempre numa mistura de comentaristas aqui. Sim. Mas vamos lá, alguns pontos importantes com relação aos anjos. As 7 cartas são formalmente endereçadas ao anjo da igreja. Ele diz: ao anjo da igreja escreve. Mas minha primeira observação é essa: o conteúdo das cartas se dirige às igrejas e às suas ações, e não às ações dos seus anjos. Então isso é uma coisa importante, que por mais que se dirija ao anjo da igreja, tudo aquilo que é descrito, que é falado para a igreja. Segundo ponto, os anjos das igrejas não são idênticos às igrejas, pois as 7 estrelas não são idênticas aos 7 candelabros. Existe uma distinção. Eu tenho as 7 estrelas e outro tem os 7 candelabros. Então perceba, se fosse alguém de dentro da igreja, seria também alguém ali que participa do candelabro. Mas o próprio Apocalipse está fazendo uma distinção. Você percebe que aqui eu já estou com a inclinação de lhe dizer que provavelmente ele não está falando do anjo da igreja como o pastor da igreja. Porque senão o pastor não seria parte da igreja. Exatamente, já que ele está fazendo uma distinção entre estrelas e candelabros. E veja, ele envia a carta para o anjo, mas o anjo seria o mensageiro de Deus de forma espiritual para levar aquela carta, né, diretamente à igreja. Exatamente. Fora que, e aí é o nosso terceiro ponto, que eu acho que a gente vai concordar bastante, sim. no livro de Apocalipse, anjo nunca é o pastor. Uhum. O anjo, ele é sempre uma figura celestial. A gente não tem em nenhum momento no livro de Apocalipse anjos aparecendo como figuras humanas, de alguma forma, ou representando uma figura humana. É muito bem dividido uma coisa com a outra aqui. Fora que a ideia de falar de um anjo no singular é uma visão muito errada do pastorado. Igrejas possuem muitos presbíteros de forma plural. Ainda mais falando de cidade. Isso. A gente não tem um anjo em cada cidade. É o papa, é o bispo. A gente não tem base textual para nada disso. Exatamente. E aí, então, o ponto aqui seria, beleza, qual a identidade desses anjos? Pastores, líderes dentro da igreja ou seres celestiais? As duas são possíveis. Nós estamos demonstrando aqui algumas fraquezas daqueles que afirmam que são pastores, mas o nosso ponto aqui seria que seriam anjos.
tá? Seriam anjos, por quê? Porque o que a gente percebe dentro do livro de Apocalipse é que existe uma complexidade de quem que está enviando o quê. Sim. João está escrevendo para as igrejas. Cristo está falando e se revelando a João, mas quando ele se revela a João, ele fala aos anjos. Então perceba, aí no final o Espírito diz às igrejas. Mas espera aí, quem está dizendo às igrejas não é o anjo, mas é o Espírito. Então perceba, essa complexidade, ela nos diz a coisa mais simples. Cristo está se comunicando com a sua igreja. Ponto. Está se comunicando sempre e se interessa, porque ele está caminhando entre os candelabros. Ele não está passivo. Ele deseja saber a situação da sua igreja e ele está se comunicando a ela. Como isso acontece é complexo. Envolve os anjos, envolve o Espírito, envolve a carta escrita, envolve algo, mas Deus, e obviamente o ato final, que é o escrito, objetivo, a palavra de Deus, mas o grande ponto é Deus está falando com a sua igreja porque Deus se importa com a sua igreja. Seria esse o ponto aqui. Tá? Exatamente. Então vamos lá. Quais são as interpretações sobre as cartas? Então vamos lá. Primeiro a gente tem a abordagem historicista, a gente falou lá no começo, né? Onde as igrejas representam 7 períodos da história da igreja, como a gente já falou no começo, cada um exibindo características específicas de cada período, 7 períodos na história, o que é uma interpretação que a gente não segue aqui. Nós temos o preterismo, né? Que as cartas são direcionadas para a igreja dentro do primeiro século, ali. A gente tem uma abordagem mais futurista. Alguns futuristas interpretam as cartas da mesma maneira que os historicistas, enquanto outros as consideram mais da mesma forma que os preteristas, ou aqueles que seguem a abordagem mais espiritual. E tem a abordagem espiritual, né? Que são aqueles que interpretam como os idealistas. São princípios para toda e qualquer igreja hoje. Seria mais ou menos essa a ideia. Você pode ser eclético. Você pode dizer assim, bem, eu acredito que aplica a qualquer igreja ao decorrer da história da igreja. Foi direcionado primeiro à igreja do primeiro século. Tem vários princípios para toda e qualquer igreja. Você pode estar aí variando, tá bom? Exatamente. É importante que você possa ser, como eu diria, sensível ao texto e deixar o texto dizer como é que você vai analisá-lo. Ora, a gente tem uma epístola que repreende igrejas. Nós também temos igrejas hoje. A gente pode olhar para isso de forma idealista e interpretar princípios bíblicos importantes para a gente seguir. A gente pode olhar para isso de forma historicista também e interpretar que Deus falou com igrejas, de forma preterista, né? Interpretar que Deus falou com igrejas antigas, que existiram e com o qual Deus estava se comunicando. Você pode olhar também para algum aspecto, aí já é um pouco mais difícil, mas algum nível de futurismo, algum nível de historicismo, ver ali um espiritualismo estranho, onde Deus está criando eras. Difícil, mas você consegue talvez perceber alguns padrões que a igreja ao longo da história foi repetindo e majoritariamente sendo. Mas às vezes o que acontece é que a gente tenta analisar a história da igreja a partir da carta do Apocalipse, e não o contrário. Né? Se a gente olhasse para a história e visse se repetindo, seria outra coisa. Mas quando a gente tenta forçar, eita, cada período da história da igreja foi uma carta, né? Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Mas a gente pode ter alguns padrões, no período da Reforma, a igreja pareceu mais com essa ou aquela outra e tal. Dá para fazer isso? É pecado? É heresia? Não é. Mas não força a barra para fazer todo um período representar uma igreja específica. Como é que a gente vai analisar, então, as epístolas aqui? Vamos lá. Se você participou da nossa live anterior, antiga, a passada... A Semana da Interpretação Bíblica. Semana da Interpretação Bíblica. Nós falamos que o grego, ele possui recursos para chamar a tua atenção para alguma parte do texto. Né? É uma espécie de proeminência. Como se ele estivesse colocando aquele texto em negrito, colocado ali, sei lá, pintado, para que você prestasse atenção ali. Nós vimos que a maneira que ele usa isso é por meio de uma forma verbal, uma forma gramatical chamada perfeito, que é um verbo na forma perfeito. Aí você passado, presente, futuro, tem o perfeito no grego. Isso, enquanto a gente tem aqui o passado, presente e futuro, nosso português, lá eles têm uma forminha que quando você identifica essa forma, você aprende que ela é a forma do perfeito. Todas as vezes que o autor do grego, claro, ele usa um perfeito para descrever alguma ação, é porque ele quer chamar a atenção para aquilo, tá? Então, como é que vai acontecer a nossa análise? Nós vamos analisar os perfeitos das cartas. Nós vamos tentar analisar a nível gramatical o que
o autor está chamando a atenção naquela carta. Então, mas como é que eu vou fazer isso na minha casa? Bem, nós vamos te dar o resultado dessa pesquisa, mostrar quais são os perfeitos que o autor do livro de Apocalipse usa nas cartas, mas você pode fazer isso de uma forma simples. Você pode pegar qualquer aplicativo que você encontrar na internet, você pode baixar a versão gratuita do Logos Bible, você pode, enfim, qualquer coisa na internet, que é assim quando você bota um mouse, se tiver escrito embaixo, você olha lá, que é um perfeito. Eu vou ler aqui a carta de Apocalipse no grego, mas eu não sei nada. Não tem problema. Eu vou atrás do que o texto tiver lá em português, descrevendo o que é perfeito, eu vou marcar e vou olhar no dicionário. É uma forma também. Mas fica com a gente que isso não foi feito ainda em português. Sim. Demonstrar o aspecto que nós vamos chamar aqui de estativo, você não precisa fazer isso, mas qual é a proeminência gramatical, qual é a proeminência discursiva em termos morfológicos de cada carta, tá bom? E aí nós vamos estar lendo as cartas e falando isso. Agora, olha, nós vamos pontuar algumas coisas aqui, o que é a pedra branca, o que é a chave, mas nós não vamos entrar muito na discussão. Nós vamos ler o texto e tentar aplicar em princípios gerais, porque o nosso olhar é para o grego. Agora, a gente precisa que você entenda que talvez você não saiba de algumas coisas, certo? A gente vai falar aqui de aspecto verbal, de proeminência discursiva, a gente vai explicar o que é um termo do perfeito, a gente vai ter que passar por alguns fundamentos, algumas coisas no grego que talvez soem um pouco mais avançadas, mas que a gente vai tentar mastigar o máximo possível para você. Você vai poder se aprofundar mais nisso no Simplificando Grego Bíblico, que é o nosso curso de grego. A gente não tem, pelo menos eu desconheço, e a gente já pesquisou muito, outro curso de grego em português que tenha perspectiva do aspecto verbal. Tem mais alguém, colega nosso, fazendo isso? Ainda não. Outros colegas concordam com isso, mas isso, infelizmente, demorou muito para chegar no Brasil, agora que os seminários estão se reformulando para adicionar aspecto verbal direitinho. Então, os princípios norteadores que a gente vai estar usando aqui são avançados, mas a gente vai tentar deixar ele mais fácil, o mais básico, para você conseguir estar com a gente no processo de aprendizado do grego bíblico de forma inteligente, de forma atual, de forma que seja útil para a sua vida, sem que você precise, nesse primeiro momento, saber grego. A gente quer dar para você já o mastigado do grego. Se você quiser saber grego, existe um caminho para isso, a gente vai dar desconto para quem estiver com a gente nessas aulas, lá no Simplificando o Grego Bíblico. Então vamos lá, vamos para a primeira? Vamos ou a gente deixa para amanhã? Eu acho que pessoal, a gente já deu uma boa introdução ao livro do Apocalipse, a gente já deu princípios norteadores de 9h30. 9h30 já. Uau. Né? Princípios norteadores de como interpretar o princípio das igrejas, já entrou aqui na introdução. Eu acho que a gente pode pegar e amanhã a gente lida com as 7 igrejas, uma por uma, para não ficar quebrado, né? Pra gente não entrar só em uma igreja, depois não entrar mais nenhuma outra. A gente junta com o tema de amanhã, o tema de amanhã já é um pouco mais fácil de deixar curto, a gente vai passando por isso. Eu acho que você consegue ficar aí com o coração aquecido, certo? Gostinho, quero mais, cliffhanger de fim de seriado, né? Termina o episódio, você diz, eita, agora vai! e agora só na outra temporada. Mas não é outra temporada. Amanhã você vai poder estar com a gente, prestar atenção e ouvir a aula inteira só sobre isso. A gente vai também entrar no tema seguinte, tenho certeza que vai ser muito interessante. Não perde, tá? A gente vai mandar os slides de hoje no grupo, certo? Lá no grupo do Zap. Os slides também com tudo sobre as 7 igrejas. Então, se você não está no nosso grupo do Zap, é só você entrar no link que está aí na descrição, certo? Todo mundo aqui está pedindo para sair amanhã, a cabeça já deu um nó. Pessoal, tá todo mundo pedindo que seja amanhã, que já tá tarde. Ótimo. Então, amanhã a gente vai estar junto aqui. Então, vem animado, vem alegre. A gente tá muito animado. Os slides estão no grupo do Zap, então tá aí no... onde é que tá esse link? O link tá na descrição. gregobíblico.com.br/semana. E a gente vai juntos continuar falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A gente vai falar sobre Gog e Magog. A gente vai falar sobre as guerras do Apocalipse. A gente vai falar sobre o novo céu e a nova terra. A gente vai falar do milênio. É literal ou não é? Pastor Guilherme Nunes. A gente vai falar sobre isso também. Vai ser um tempo muito bom. A gente está só esquentando. Então vem com a gente. Toda certeza que vai ser uma bênção. Vou fazer um pedido para as pessoas que ainda estão aqui. Certo? Pedidinho para todos. Convida seus amigos para estarem amanhã. Você já viu aqui o nível da introdução. Certo? A introdução. Vamos quando a gente for pro miolo amanhã. Eu quero ver mais gente. Pro miolo. Certo? Miolo tutando do negócio. Então, chama os amigos. Pega um print dessa live, manda pra galera no Zap da igreja. Gente, amanhã vai ter uma aula muito boa sobre as 7 cartas do Apocalipse. Eles fizeram uma grande introdução ao livro do Apocalipse e as 7 cartas já hoje. Né? Amanhã eles vão cair
com tudo nas cartas, vão usar muito grego e vão explicar grego pra gente. De graça, gente, de graça. Não paga R$1. Não paga R$1, certo? O nosso pagamento é só vocês conhecerem nosso trabalho como professor. Olha que coisa maravilhosa. Pra vocês, se quiserem, né, virem estudar com a gente em algum dos nossos cursos. O curso de grego vai abrir a última turma do ano, né, e vai ter promoções especiais. Então, fica ligado, fica de olho, certo? Que eu tenho certeza que vai ser uma coisa maravilhosa pra todos nós. Valeu, pessoal. É isso. Posso encerrar orando? À vontade. Então você que está em casa, por favor, não saia antes de participar conosco dessa oração. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos juntos acerca de grego do Novo Testamento, acerca do livro do Apocalipse, através das visões do Apocalipse. Várias coisas interessantes a gente ainda vai discutir aqui, a gente está só introduzindo e já foi muito legal, Senhor. Que o Senhor possa nos dar mais uma oportunidade de continuarmos aprendendo juntos acerca desse livro maravilhoso que é envolto em tantas polêmicas, mas que tem tantas verdades maravilhosas para nos dizer. Nos leva para casa em paz. Abençoa os nossos irmãos que estão nos assistindo e nos dá da tua luz para podermos esperar com esperança a concretização de todas as coisas. Senhor, peço no teu santíssimo nome. Amém e amém. Obrigado a todos e até amanhã, 20 horas, não perde, sobre as 7 igrejas do Apocalipse e mais outros temas envolvendo escatologia. Vamos com tudo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.